aquele trilho aqui para mais um episódio do Trilados, ainda na nossa saga aqui de eventos olímpicos. Estou eu e Fábio Carvalho aqui hoje para falar com um cara sensacional aqui que escreveu o nome na história do triatlo nacional aqui, né, Fábio? É o insaciável, O eterno brincadeiras insatisfeito. à parte. É um eterno insatisfeito, é isso aí que agora vai ser o slogan dele. Mas muito bom. E agora temos aqui Miguel Hidalgo. Miguelzinho, ó, um prazer estar aqui com você, cara. E primeiramente, parabéns pelo resultado. Eu sei que você não ficou satisfeito, lógico, mas assim, cara, para sua primeira Olimpíada, é, o seu caminho está sendo traçado. Parabéns por tudo que você fez lá, cara. Obrigado pelo convite. Primeira vez que eu fui no Trilados, prometi que depois de Paris eu ia voltar, então estamos aqui para gravar de novo. Top Legal, demais. E legal. aí, agora que a poeira baixou, já está mais satisfeito com o resultado, Não, parando para assim, analisar a prova? não, satisfeito, acho que faz até um pouco, faz bem, assim, você ser um eterno insatisfeito, mas assim, na Sim, hora lá sim, eu já sim. estava orgulhoso do resultado, assim, eu não Aham, orgulhoso do resultado, mas do esforço que eu tive, sabe? Da sim. preparação que eu fiz, do esforço que eu coloquei na prova. Uhum, Quando você termina com a sensação de que você deu 100% que você tinha, é impossível você não ficar orgulhoso, né? Se o 100% do dia você ficou em 30º, uhum, beleza, mas você tem que estar orgulhoso do esforço que você fez, né? E uhum. o esforço meu foi suficiente para ficar em 10º, então 9 pessoas melhores que eu, parabéns para eles. Sim, ótimo. Isso aí. Muito bom. Ô, Miguel, conta pra gente, cara, o que aconteceu debaixo daquela ponte, que você não saía debaixo da ponte, cara? Nossa. Cara, que desespero que foi. Imagino pra você, porque Cara, assim, a gente então, assistindo aqui, falei, caramba, cadê que ele sumiu? sim, então, eu entrei em 3º na ponte e saí em 20º pouco, né? Deve ter dado desespero de assistir aquilo ali, e pra mim, mais ainda, vivendo aquilo, né? Uhum, Mas, como eu tava na correnteza contra, ainda piora mais ainda a situação, porque um cara, ali é o único lugar que não tinha visão de câmera e tal, então, um cara pegou meu macaquinho a gente sabe quando é na maldade, e quando é sem querer, né? Quando é sem querer, você tá com a mão, você pega com a mão assim, bate em qualquer parte do corpo. Mas o cara pegar com o dedo e puxar o seu macaquinho para trás, aí não dá para falar que foi sem querer, né? Então foi isso que aconteceu e quando tá na correnteza contra, potencializa mais ainda isso, né? Então eu acabei indo para trás quando o cara fez isso e aí eu não conseguia levantar porque eu fiquei meio que em pé assim, porque o cara abaixou meu quadril. E aí até eu conseguir levantar assim, começar um monte de gente passando em cima de mim, aí dos dois lados, né, gente passando. Então, foi muito difícil sair daquela situação ali. Mas depois que eu saí, eu tenho uma filosofia assim em prova que eu só penso em solução, não penso sim. em problema. Se você pensar em problema na prova, vai dar errado, assim. Então, tem que agir de uma maneira que o que que você tem que pensar agora para você ter o melhor resultado possível. E o melhor resultado possível você consegue sempre quando você esquece o erro e o quanto mais rápido você esquece. Então, você só pensa na solução. E eu segui a prova como se nada tivesse acontecido. Sim, eu tava Uhum. quase liderando a prova, eu tava em 3º e depois estava em 20º. É muito louco como o estado mental que eu tava não mudou absolutamente nada pra mim. Ah, você ficou abalado porque eu tinha... Nada, cara, não mudou absolutamente nada. Meu Uhum. estado mental não alterou absolutamente nada. Eu consegui Até manter. porque você ali, àquela hora, você estava totalmente ainda dentro da prova, né? É, é. Assim, Ah, e você não só estava por isso, mas assim, eu acho com os que melhores atletas é, ali, então você estava, assim, logicamente que afetou em alguma coisa na tua prova, mas ainda você estava dentro da prova. sim. É, mas mesmo eu não tivesse, assim, quando aconteceu aquilo, eu pensei, solução, vamos resolver isso aqui. Não Uhum. ficar pensando, puta, se não tivesse acontecido, e se eu tivesse nadando mais para aquele canto, e se tivesse nadando mais para aquele outro canto? Então, você tem que pensar isso depois, né? Na hora você tem que perdoar o erro, não que seja um erro, mas seja Sim. outra coisa que aconteceu, e
vida que segue, né? Senão, Aí, e parabéns pelo recorde mundial dos primeiros 450 metros, né, cara? é, Fez em verdade. 3 e 3. Você e o Três, Matt Hauser bateram o recorde mundial, É. velho, dos 3 e 3 450 em metros. 450 metros, dá o que por 100 isso aí? Dá Pô, uns 39 segundos por 100. tá batendo recorde mundial, novo recorde mundial, cara. É, cara, Parabéns. sim. Muito bom, muito Imagina se bom. valesse. Ô, Miguel, e a. Tá, daí vocês começaram a bike e aquele início de bike, aquelas 3 primeiras voltas, foram fortes? Vocês andaram para pegar o grupo da frente? Sim, sim, ainda mais que eu aqui na natação eu tive que uma hora fazer mais força ali do que eu estava planejando, então eu saí um pouco mais cansado da água. Mas foi até juntar ali foi um ritmo forte, assim, porque sempre que você está perseguindo a motivação é muito maior, né? Do que Sim. você tá o que tá na frente da prova. Então foi forte ele até juntar e depois ficou tranquilo assim o ritmo. Para Uhum. vocês já estava seco, né? Quando vocês foram já estava seco o asfalto, né? Já Então tava já tinha seco. dado, aliás, estava bem mais calor do que quando foi com as mulheres, né? Mas já estava seco, então Tava, não não, teve tanto, tava 30 graus. Pô, né? corremos com 33 graus. É, Tava bem esse foi quente, né? Então, o grande diferencial, né? Sim, A corrida ali que eu vi a sua entrevista com o Gabriel e você comentando assim que você não estava assim de todas as hipóteses que podia acontecer, não estava no planejamento a prova ter começado tão tarde, né? Conta pra gente aí exato, exato. essa parte da corrida aí, como é que você Sim, se sentiu? tinha os planos de contingência, né? Por causa da água, né? Se a água estiver ruim nesse dia, muda para amanhã. Aí se estiver ruim de novo, muda para amanhã. Aí terceiro plano de contingência. Aí o quarto dia, se não rolasse no quarto dia, viraria do ato. E aí, se por acaso tivesse temperaturas extremas, que é muito difícil, 8 da manhã, caso tivesse temperaturas extremas, 8 da manhã, mudaria para duato no sprint. Então tinha 5 planos de contingência e nenhum era que a prova começaria às 11h45 da manhã, né? Então, realmente, como que a gente vai preparar para uma coisa que não existe, um cenário que não existe? uhum. Sim. Então, a gente não preparou para o calor, né? Eu fiquei E, uma vocês, atitude afetou, até. as mudanças afetaram demais? Você acha que essa. Porque vocês ficaram sabendo que não ia ter a prova no dia. A primeira prova estava marcada para ser dia 5, não é isso? Agora, Não, dia 31 de julho. dia 31, desculpa. Esse dia 5 era o E aí revezamento. mudou para 1 de Isso, agosto, né? mudou para o dia 1º. Quando vocês ficaram sabendo que ia mudar? Foi na madrugada. Vocês acordaram Na para fazer a madrugada, prova e aí madrugada. Eu acordei 4 da manhã para ir para a prova e aí eu olhei celular falando que não ia ter a prova. Olhei o meu e-mail e o grupo do WhatsApp e falaram que não ia ter a prova e aí tentei voltar a dormir, né? Mas difícil, difícil voltar a dormir depois disso. já tem Eu um, fiquei tem em um. choque porque na minha cabeça não tinha a menor possibilidade de cancelar a prova. Para mim era certeza que ia ter. Uhum. Eu Cara, Não tinha nada, não tipo, fazia porque sentido não ter. eu até quando a gente comentou com a Vitória e com o Danilo, eles estavam, acho que foi a Vitória e o Danilo. Porque, na verdade, tinha duas coisas que podiam acontecer. Um era porque estava chovendo muito, tinha chovido muito e a correnteza estava forte demais, e outra era por causa Sim, da qualidade da água, né? exato. Só que aí aparentemente parece que a correnteza ficou no limite do limite, e aí tinha um problema da, Sim. da qualidade, né? A correnteza, vou te falar, se estiver naquele nível, eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo que o paratriatlon tenha natação, porque assim, se você pega algumas deficiências, tipo um cadeirante, se a correnteza tiver 1 metro por segundo, que é o que tava lá, 1,1 metro por segundo, mesmo você nadando o máximo, você vai para trás, entendeu? Então, É, só se eles colocarem, sei lá, larga de um lago, de uma parte do rio que você só pega a favor, não sei. De repente Sim. consigam fazer isso, mas Mas assim, para maratona aquática, a correnteza já tinha baixado bastante, né? acho que parece. sim. Ano É, passado tava 0,4, né? No evento teste. Tava bem, uhum, bem fraca a correnteza. No dia é. do revezamento estava bem forte também ainda, né? A gente via o Tava, esforço tava que o ainda pessoal muito. fazia.
Quando o pessoal vai Não, fazer a volta, eu nem reassisti o relay, mas eu cheguei na primeira boia em primeiro também. Mas é, estava a 100 metros a boia, a 100 metros, sei lá, eu acho que deu 30 segundos, 100 metros. É. Não, tanto que quando Eu vocês acho que, viraram, eu falei, mas será que isso aí é a boia mesmo? é, Ou isso aí era só uma sinalização e eles estão sim, virando 30 segundos. rasgando? Imagina você largar 15 pessoas disputando a primeira boia que está a 30 segundos de você, imagina isso. né? E aí Exatamente. a volta deu, sei lá, 3 minutos. Vai Não, a 30 volta não saía segundos, do volta em lugar. 3 minutos. Quando, no revezamento, eu lembro que eu estava no revezamento, quando o pessoal fazia a volta para virava à esquerda ali para fazer o retorno, o cara não saía do lugar É, para chegar na não boia, nadava, saía. nadava, nadava, e você via aquela onda fazendo para trás, assim, o rastro, assim, né? Cara, e Sim, colava no barco aqui para tentar nadar alguma coisa e meu, sofriu, foi bem difícil. Então, é um caso aí também que acaba afetando depois também para a saída da bike, né? Que sim. acaba desgastando mais, né? É. Mas Ô, Miguel, na correnteza contra, o pé faz mais diferença. É. Na ô, natação, o Miguel, pé faz mais tem. diferença. Tanto que é mais fácil fechar gap, né? Uhum. Eu achei. E na correnteza a favor, é muito, o pé quase não faz diferença, assim, na natação. Então, você ficar procurando um pé nem vale muito a pena no a favor, sabe? É melhor você nadar sozinho. A Uhum. correnteza contra aí faz muita diferença. Uhum. Eu me lembro, tinha uma prova em La Paz que a gente nadava no Rio também. E Já fiz essa prova. era difícil de nadar ali, né, cara? Porque largava lá em cima, depois a gente descia, depois tinha que subir na lateral do rio. É, Sim. muito bem. Ô, Miguel, tem alguma coisa que você faria diferente na preparação ou durante a prova? Você parou para pensar e você faria Não, assim, se diferente? eu pudesse voltar no tempo agora, Uhum. sabendo tudo que eu errei, não, sabendo tudo que eu errei, o que eu faria? Uhum. Eu viraria a boia e escolheria o lugar perto do muro, perto da borda do Uhum. rio. Quando eu virasse a boia, ao invés de eu querer ficar desse lado do grupo, eu ficaria do outro lado do grupo, porque tem menos correnteza e eu não iria apanhar se eu tivesse ali. E eu estava em um lugar que era favorável para você apanhar. Então, vamos dizer que a gente nunca espera que alguém vai ser desonesto, mas eu estava num lugar que era favorável para isso. Então, eu mudaria isso. E Uhum. eu acho que isso aí já mudaria um pouco o desfecho da prova, porque eu acho que eu acabei me desgastando mais do que eu poderia ter me desgastado. E na preparação, Uhum. o que eu mudaria se eu soubesse que a prova seria 11 da manhã, eu prepararia para essa situação, né? Me Sim. prepararia para correr a 33 graus. Acho Ô, que Miguel, essas são as coisas que aquela, eu mudaria. na última volta da corrida, quando você apertou para encostar nos franceses, aquela hora ali, cara, eu comecei a ficar doido. Cara, comecei a gritar lá na transmissão lá. Bem, aquela hora, aí logo depois você começou a sentir, né? Você sentiu ou o ritmo da prova que acelerou? Então, eu comecei a terceira volta da corrida, eu acho que eu estava ainda em sétimo, quando eu comecei a terceira volta. Passou o quilômetro 5, acho que eu estava em sétimo. Aí eu ganhei, eu não lembro a prova porque eu já assisti faz um mês, né? Então, mas eu acho que eu estava em sétimo e eu estava a 15 segundos do bronze ali. Sim. E Aí aí, depois você 15 ou 12 passou segundos o do bronze. canadense, né? Você passou o canadense que estava um Aí eu pouquinho mais acho que para eu passei o frente. canadense e não lembro mais quem, aí acabei, aí estava em quinto. Eu passei logo no início da terceira volta, ou seja, do quilômetro 5 ao quilômetro 7,5, durante esses 2,5 km, eu tirei, vamos dizer que eu tirei 10 a 12 segundos dos caras que estavam no bronze, dos dois, do terceiro e do quarto que estavam juntos, né, o Berger e o Lecorre. Só que para eu tirar esses 10 segundos em 2,5 km, vamos colocar aí 5 segundos por quilômetro, me custou muito, me custou muito. E aí eu acabei pagando o preço na última volta, assim, não era o que eu, mas eu era aquela coisa, foi a decisão que eu tomei na hora, né? Assim, porque se eu fosse ter uma decisão inteligente ali naquela hora, era bom ser conservador, manter os 15 segundos que tava ali
e guardar energia para eu ter energia para lutar pelo top 5 no final, né? Uhum. Isso seria a decisão conservadora a se fazer, né? Mas eu acho que eu passei um pouco ali do limite que eu tinha no dia e para tentar fazer uma coisa extraordinária que eu não estava num dia extraordinário. Então, eu tentei fazer aquilo e acabou dando errado, né? Mas também eu não me Não, arrependi, assim. Mas foi, Deus, assim, a história foi essa. Eu tive que eu tive tirar que esses tomar 10 liga. É segundos difícil ali essa decisão em no 2,5 meio da quilômetros prova, e é meio difícil, né? e e para um cara que não estava preparado para fazer aquilo, principalmente naquela temperatura que estava, eu cortei poço de hidratação para fechar o gap mais rápido. Tipo assim, tinha curva que para eu pegar água, eu tinha que aumentar, sei lá, 3 metros que eu ia correr a mais. Eu escolhia não pegar essa água para conseguir fazer a melhor tangente da curva e fechar mais o gap. E fui fechando, assim, principalmente no final da volta, eu Uhum. comecei a fechar muito, muito, muito. O lugar que eu passava lá perto dos brasileiros, que era quase fechando a volta, quilômetro Uhum. 7, eu já estava muito perto. Aí fiz o retorno de 180 lá e comecei a fechar mais, fechar mais. Peguei na transição, assim, cheguei a ficar a 5 metros, assim, sabe? Mas já exausto, sabe? Eu tava querendo chegar na esperança de que os caras começassem a economizar pro sprint, eu conseguisse dar uma respirada e salvar pro sprint ali. Uhum. Mas eu acho que quando eles perceberam que eu tava chegando, foi onde o Berger começou a acelerar para fazer o Le Corre sobrar. Ele já Eu, abriu eu, eu logo vi, no início da quarta volta. eu vi o Le Corre sobrando, entendeu? Uhum. Eu vi, quando eu comecei a chegar muito perto, eu acho que eles sacaram ali, o Berger já atacou e garantiu o bronze, né? E eu acho que Uhum. ele não queria chegar sprintando com ninguém, né? Uhum. E aí se ele tivesse economizando ali pro sprint, talvez eu chegasse, descansasse um pouco e aí chegava mais gente de trás e disputava o sprint todo Foi o que mundo, né? aconteceu foi o que aconteceu no evento teste, né? Você É. chegou neles ali naquele grupo Sim. no início da última Só que agora tá volta. muito mais seleto, né? Tá muito mais seleto, porque o que acontece, né? Ainda mais no calor, ainda muito mais gente começa a quebrar antes da hora, mas quando é uns Jogos Olímpicos, todo mundo ali tá querendo a medalha. Uhum. Então, muita gente arrisca muito e faz coisa que o corpo não tá preparado para fazer. Tipo assim, eu fiz uma coisa que foi uma decisão ali, que não foi a melhor decisão do mundo, né? Para fazer uma colocação melhor. E muita gente passou do limite, assim, e morreu muito cedo, sabe? Muita gente que ali poderia ser top 5, top 10 e acabou ficando em 30º, 25º. Sim. Pô, tem muito. Se você olhar ali do top 15 até o top 30, tem muitos nomes que poderiam ser top 5 da prova. Sim. Muitos. Uhum. Mas são caras que tentaram ganhar e se deram muito mal, né? É. E eu, E a natação também deu uma separada, né? Tipo, o Morgan Pearson já É, perdeu é total um cara que natação, né, cara? tinha uma expectativa boa com ele, Teve né? uma Com ele, galera que não. já perdeu o grupo na natação. No É, masculino nem tanto, mas exato. no feminino, tipo, Teranib já perdeu contato, né? é. Sim, sim. O próprio Matt Hauser, né? Que é um cara que nada bem também e tinha uma expectativa de fazer uma prova boa também, não foi bem também, né? Não, ele foi sétimo, né? Ele foi É, sétimo. Ele Mas mas ele caiu, tinha comparando com os vindo. Jogos Olímpicos anteriores dele, É, ele foi acho que 30º, não sei. Foi mas ele perto do tinha top o é 30 que ele que tinha ali. errou ele feito. foi aquela queda no final da bike É que lá, ele né? tinha Que ele feito fez dois É, ele resultados caiu, ele bons antes, começou a né? sair correr um pouco atrás, né? Ele tinha feito É, uns sim. resultados muito bons antes, né? É, E eu aí acho que ele tava. foi terceiro em Yokohama É, e ganhou Hamburgo, né? e ganhou o Hamburgo. Ele tinha Mas, vindo, tava vindo com. Talvez queimou um pouco antes da hora, né? Também vai saber, né? não, acho que também a queda ali na T2 É, atrapalhou ele, né? é, verdade. E ele me passou faltando 500 metros para a chegada. Ele me passou. Sim, né? Ali, O, ali no final você perdeu 3 posições, né? é, É, sim. o Miguel, Não, eu deixa eu te ganhei de perguntar uma. novo, né? O Blumenfeld me passou e eu passei ele de Sim, novo. É, sim. Eu cheguei a ficar ali em 11º, né? Cheguei a ficar em Uhum. 11º. Aí eu falei, vou lutar por cada posição aqui, porque imagina se eu tô em 11º, eu vou ficar puto se eu for 11º. E eu nem sabia, eu não tava contando Você nem posição sabia, nenhuma, né? não sabia quantas pessoas tinham na minha frente, mas eu falei, eu vou Uhum. lutar por qualquer posição, porque se eu ficar numa posição tipo um 11º da vida, eu vou ficar puto. Aí ainda bem que eu lutei por essa posição aí e fiquei em 10º, mas foi ali é no porque sofrimento.
E também porque não tinha um ponto de contato ali com os técnicos, né? Que nem teve em Tóquio, né? Em Tóquio, claro que também pela situação do momento ali, né? O pessoal passava tinha uma área na corrida que eles passavam pelo técnico, né? Os técnicos estavam todos ali, então podia ter uma troca, né? Nessa prova Sim, foi, pelo que a gente conversou com o Reinaldo, era uma prova que era quase que impossível ter alguma troca entre o técnico e o atleta ali. sim, impossível mesmo, impossível. E o barulho que tava, ainda mais eu que tava correndo atrás dos franceses o tempo inteiro na prova, assim, grande Hum, parte da corrida, E a prova era, masculina estava ainda mais cheia, né, tava Miguel? mais cheia. tava lotado. Eu vou falar, não dava para escutar absolutamente nada, era um grito. Um, cara, não dava para escutar nada. Eu nunca vi algo assim na minha vida, nunca. Não dá. Parecia que eu tava correndo num túnel e, O cara, Não, vento absurda na a torcida. Ainda mais que eu tava correndo atrás dos franceses, então eu tava ouvindo tudo, né? a prova foi muito bonita, né? não foi. Foi bem Foi bonita. muito. O Sim. desenrolar da prova, assim, toda vocês competindo ali com aquela galera toda gritando, É. foi muito legal. Ô, E os Miguel, caras batendo na grade, né? Batendo na grade, É, assim. O tempo é. inteiro os caras batendo na... Tremia o chão e você não escutava nada. a água realmente estava suja ou mais escura mesmo? A Vitória falou que estava mais É, escura do que suja. não, eu até vi a minha mão, assim, na água, sabe? Não Uhum. tava. Eu já nadei em águas muito piores, assim. O desafio mais É, foi a correnteza, mas esse negócio da qualidade da água, pô, é o que eu falei. Se eu saía da prova naquele corredor com a imprensa de 20 países, os 20 países, a primeira pergunta que os caras faziam era: como tá a água? sim. E eu respondia sempre a mesma coisa, principalmente no relay, que foi depois. Uhum. De 110 pessoas que largam a prova, dois passarem mal, você acha que não é completamente normal isso? Não pode ser que a É, pessoa chegou na Vila Olímpia e comeu 20 croissants e passou mal, pô? É, é isso que eu falei, né? Um, dois passarem mal é normal, né? O duro é quando passa 10, 15 Exato, pessoas. teria que ter É, uma sim. incidência muito maior. É. Já fiz uma prova na Inglaterra, em Sunderland, que foi uma WTS meio de última hora ali que eles decidiram fazer porque alguma outra cancelou. E ali Uhum. sim, o E. coli depois teve uma medição que mostraram lá que deu 3.000 e pouco. Bem no lugar da prova, uma medição que não foi a medição oficial e tal. Mas nessa prova eu lembro que assim, coisa de mais de 20 atletas passaram mal e eu fui um deles. E foi logo antes do evento teste foi assim, 3 semanas antes do evento teste dos Jogos Olímpicos. E eu fiquei tipo assim, uma semana muito mal. Muito, Uhum. eu tava fraco num nível de eu saía correr assim a 5:0 e conseguia correr 2 km, tinha que parar. Fala por ti, cara, acabou meu evento teste, parece que eu tô morrendo. Aí depois, 3 dias depois, do nada, eu fiz uma puta pista boa e voltamos no rumo, mas ficar mal de água assim já aconteceu comigo e é bem ruim mesmo. É, Uhum. quando teve o T100 lá de Singapura o ano passado, teve o problema, né? Porque aí você vê, eram 40, eram 40 atletas entre homens e mulheres, e teve mais de 20, nos homens principalmente, nas mulheres até que não teve tanto. Mas, cara, teve quase, acho que foi 10 ou 12 atletas do masculino, dos Sim, 20 que aí largaram, sim, passaram mal. Aí é um sim. negócio que tudo bem, aí não tem como, mas é que aí fica na televisão aqui, os caras passaram, olha aí, ó, os caras chegaram vomitando porque a água tava, cara, chega Não, vomitando, todo mundo não chega tem como vomitando prova de uma triatlo. coisa que, não tem Não é, como o efeito você não é tão rápido assim, cara. engolir uma água uma hora É, antes e vomitar e falar que é aquilo, né? até porque o Não Blumenfeld deu na Olimpíada tempo, de né? Tóquio vomitou quando chegou também. É esforço, isso é Sim, esforço máximo, né? Então sim. isso é da prova, né? Ô, É. Miguel, Miguel, deixa e eu te os perguntar uma coisa. objetivos agora? Peraí, Deixa eu te perguntar um o negócio, não, Fabinho é perguntou? rapidinho. Eu ia te perguntar Vai lá, só, eu Miguel. lembro quando o Chris McCormack decidiu voltar, sair do Ironman e voltar para as provas curtas para fazer tentar ir para a Olimpíada de Londres, o Lance Armstrong falou para ele que triatlo olímpico era tipo lavar o cabelo, aí fazia o shampoo, fazia o secador na bike e corria. Que a bike era moleza, que ninguém puxava. Como é que é o ritmo da bike? Fala, não, é no pelotão, porra. A gente vê aqui meu, é o tempo inteiro ali, tem alguém atacando, né? Não tem um pelotão que vai todo mundo ali, não, esse cara vai ficar tudo. Eu falo é você de dentro lá, se é mesmo esse secador de Sim. cabelo só para Assim, correr. antigamente até que poderia falar. Eu acho que assim, até o Alistair surgir, acho que É, poderia dizer que sim, assim, até a Olimpíada de 2004, você via.
é que assim, tinha muita gente que pedalava muito mal, assim, sabe? Porque os caras não focavam na bike, então os caras pedalavam muito mal, assim. Mas você chega a ver, assim, em provas, assim, até 2007, 2008, assim, quando o Alistair não tava ainda... O Alistair começou, assim, em 2009 e destruir. Mas você via a prova que os caras seguravam aqui na bike, o guidão assim, É. às vezes. Tipo assim, tá na frente do pelotão segurando aqui e pedalando a 200 watts. Tinha hora que você assistia prova de 2006, assim. Então acontecia, assim, sabe? Ainda mais quando eu já tinha aberto um gap muito grande, eu já tinha juntado o grupo. E acontecia, mas hoje é difícil, assim, de acontecer isso. Óbvio que quando junta grupo fica um ritmo mais fácil, assim, mas não é um passeio, sabe? Uhum. Uhum. E ainda mais que o que desgasta para você sair correr são os picos que você dá, né? Então, assim, tem prova olímpica que você dá, assim, 70 picos acima de 800 watts. Eu, Os percursos são particularmente, mais técnicos, né, também, né? assim, eu particularmente, eu me sinto muito mais inteiro se eu pedalar 1 hora, ritmo constante, a 320 watts, eu saio correr absurdamente melhor do que o 280 watts com 70 picos de 800, entendeu? É. Uhum. Para mim é muito mais fácil sair correr com pedal constante, nem que a potência seja extremamente alta. Uhum. Se o ritmo tá constante, é muito mais fácil sair correr depois. Sim, Então, entendi. Ô, Miguel, e os objetivos agora passando essa prova? Quais são? O que você vai então fazer eu aí? tenho ainda uma WTS na China, aí tenho a final do Mundial na Espanha, que é a Grand Final, né? Faltam 2 etapas? Faltam duas. É uma dia 27 de setembro e uma dia 20 de outubro. Uhum. E aí tem a Copa do Mundo de Brasília, né? Dia 9 de novembro também. Como é que você está hoje no ranking, no circuito mundial? Então, como eu faltei Hamburgo É, e e cancelaram uma fui, de- prova também. não, mas ele cancelou para todo mundo, né? Mas eu fui Né? DNF em Cagliari que eu tava doente e não fui em Hamburgo, que era 2 semanas antes dos jogos. Eu tive duas pontuações só, né? Que é Yokohama e os Jogos Olímpicos. E aí eu fui oitavo em Yokohama e 10º nos jogos, né? Aí eu tô em 17º no ranking do Campeonato Mundial, porque eu faltei duas etapas, né? Uhum. E aí no ranking mundial eu tô em oitavo, mas eu vou tentar recuperar mais, né? Assim, agora na China e na final, né? O problema é que são 4 provas mais a Grand Uhum. Final. E eu vou somar 3 mais a Grand Final, né? Então Hum. tá ali um pouco de desvantagem, mas tentar fazer uma melhor para terminar o campeonato mundial na melhor posição possível, né? E é óbvio que a Grand Final é onde vale, é a segunda prova mais importante do ano, né? Primeiro os Jogos Uhum. Olímpicos e a segunda mais importante é a Grand Final. Tanto que o Mundial é assim, os Olímpicos valem 1.000 pontos, sprint vale 750 e a Grand Final 1.250. Então eles fazem isso para a Uhum. Grand Final ser mais determinante no resultado final, né? Para chegar com Tem mais. muita gente para chegar com muita gente com capacidade de ser campeão mundial e ficar mais legal, né? A Uhum. disputa. Uhum. E aí É a isso ideia aí. é ficar treinando aqui no Brasil ou você volta para a Europa para treinar? Não, domingo eu já volto para Fon Romeu. Ai, boa. É, não, tem, Eu tem que Top. vou, isso, tem que. E você vai eu ficar volto para Fon Romeu baseado lá, vai e ficar aí mais quanto eu, tempo lá? eu vou ficar 20 dias lá e eu vou para a China, porque eu acho que ir para a China vindo do Brasil, eu já fiz isso uma vez, indo para o Japão, e é muito difícil performar. Eu escuto aquela história do Manzão lá, que ele chegou um dia antes, ganhou a prova, não sei o quê. Pô, cara, eu já fiz isso, não consegui performar. Cara, é muito difícil mesmo, muito difícil ter Mas, vindo um voo. geologicamente, o Brasil não tá num bom local para a gente ficar viajando É, muito. sim, mas nem a Austrália, né? Por exemplo, a É, Austrália mas também eles tá também não horrível. ficam lá, né? É, não ficam lá. Acho que É. quem é, principalmente australiano, neozelandês, brasileiro, tem que meio que todo mundo se juntar na Europa ali, porque é É, meio que o é. meio do caminho, né, de tudo. Sim. E aí eu vou dividir o fuso em dois, né? E aí para mim o fuso vai ser só de 7 horas, ao invés de ser 12. Uhum. Fica Ô, melhor. Miguel, e por que que você não tá correndo ou não corre como é que chama? Super Super Tri, tri. porque eu nunca fui convidado.
É? Nunca fui Você, convidado. você gostaria de Na correr? verdade, eu já fui sondado uma época no final do evento, depois do evento teste do ano passado e não deu Uhum. em nada. Mas, óbvio, eu tenho vontade de correr, mas se eles não me querem, eu vou fazer outra coisa. Que é uma prova legal, né? Que a gente acompanha aqui, é um evento bem legal. Adoraria ir, mas nunca tive um convite sério, assim, sabe? E já teve convite de correr o French Grand Prix deles lá na... Já, isso sim, isso sempre acontece. Ano que Uhum. vem eu pretendo correr, sim. É. Essas provas são boas e dá muito ritmo, né, cara? Sim, sim. E French Grand Prix, assim, largam 90 a 100 atletas, né? Uhum. Numa prova e nível muito mais. É um nível entre Copa do Mundo e WTS, assim, sabe? É um meio termo ali. É mais forte que praticamente todas as Copas do Mundo do ano. E tem muita molecada, né, querendo se provar, tá? Sim, exato. Querendo Você se vê muito mostrar aí. direto, assim, cara, último ano de júnior, primeiro ano sub-23, que nunca apareceu, vai lá e ganha do Koenig, sabe? Porque o Uhum. cara tá fazendo a prova da vida dele e o Koenig está no meio de uma preparação, treinando 30 horas na semana e vai lá e leva pau do moleque, entendeu? Acontece muito isso. E é legal, assim, de ganhar ritmo, porque você vai sem. Quem vai contratado, quem é gringo vai contratado pelas equipes, não faz polimento para uma prova dessa, né? Vai todo mundo cansado. Então, é bom, assim, eu nunca participei de um Grand Prix, mas eu pretendo fazer, assim, porque se eu estiver morando na Europa, se estiver perto ali, eu acho que são 5 ou 6. Mas aí não precisa participar de todas, né? Porque eu vejo assim. Não, não, É, não. Tem gente que falta, vai só em duas, tem gente que faz todas. uhum. Mas isso é bem legal. É muito show. E 70,3 Olímpico sem vácuo, alguma dessas Eu, aí? eu quero fazer, sim, esse ano já, se tudo der Uhum. certo, pretendo fazer um 70,3 depois de Brasília, Já escolheu alguma, depois da não? Copa do Mundo de Brasília. Hã? Já escolheu alguma? Eu tenho algumas em mente, assim, mas é, olhando o calendário depois do mês de novembro e até início de dezembro, acho que já tem duas ali que eu provavelmente sei que eu escolha. Aí dá para fazer igual o Blumenfeld, assim, também, que corre um pouquinho mais devagar e corre a maratona para 2:32. Aí então você dá para correr a meia maratona, dá para correr bem, né? Se seguir o mesmo exemplo, né? Sim, sim, ainda mais, é que assim, eu nunca fiz, né? Então o pedal é um negócio que me deixa um pouco receoso, porque eu vou ter que pedalar. Eu vou ter que dar um up no pedal, eu acho, porque a corrida e a natação, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou estar sempre bem, mas eu preciso começar a corrida numa condição que dê para ainda ganhar a prova, né? Então, Uhum. sei lá, eu acredito que eu vou ter que pedalar ali para uns 315, talvez, de média nos 90 quilômetros. É. E Uhum. aí, né? E aí ser capaz de conseguir correr ali 32, 32. 32, 30, 32, aí tem correr um 8 ali. Acho que. hum, 1,8, Esse fim de 1,9. semana teve um é. grego lá, correu para 1:9, né? Sim, eu Um- conheço ele, já competi com ele. Ele acabou de. Ele fez a primeira prova de longa dele. Acho que Ele quando tem ele 20 viu que ele anos, não né? classificou. Tem, ele estava disputando a New Flag da Europa, né? Junto com outro cara da Romênia, e o cara da Romênia acabou ganhando o New Flag da Europa e ele viu que não classificou e fez 3 provas longas e já tá em 45 do ranking da PTO, eu acho. É. O cara Ele correu muito, é, correu muito. ele é bom, assim, ele é bom. Não, corre muito puta, gente. Você vê ele correndo, é bonito ver ele correndo. Correu para 1:9 e correu bem, cara. Correu, pô, bonito, cara. Aham. Regaçou. Miguel, mas nos próximos anos aí, os, os- o foco total é circuito mundial, né? Sim, o foco até Los Angeles o foco é circuito mundial, mas eu pretendo fazer provas longas, sim. Pretendo, Uma assim, prova ou 2 por outra e ano, tal. pelo menos. E de Uhum. repente, sei lá, se eu for bem e de repente tiver um convite do T100, sei lá, eu faria, não negaria, não. Eu acho que, na Sim, sim. verdade, acho que, na verdade, meu corpo naturalmente é mais favorável para longa distância do que Superliga, até, eu acho. Assim, é, eu até acho que eu sou melhor no Olímpico do que no sprint,
E quando teve aquela prova de Hamburgo, sabe? Que eles só Foi. classificava e depois eu classificava assim, eu classificava um 10 na eliminatória no dia anterior, Uhum. acho que três baterias de 20 classificavam 10. Eu classifiquei assim em oitavo. Beleza. Classifiquei em Sim. oitavo nos caras, tinha uns caras que nem foram pra final ainda ali, os caras que quase ganharam de mim. Aí na final era assim, começam 30, os 30 melhores classificaram pra final. E Uhum. aí vai eliminando 10 cada uma, né? Então a primeira bateria você tem que ficar top 20 para classificar, na segunda você tem que ficar top 10 para classificar, e na última é o que vale, a colocação final, né? Para você ver o Uhum. quanto que eu tenho uma dificuldade, assim, de correr uma milha, assim, que eu passei em 18º, aí você vai, cara, o cara que passou em 18º não vai classificar na próxima, né? Classifiquei em décimo na próxima, e depois fiquei em sétimo. Sim, Então, quer tem que dizer, crescer, né? quanto mais todo mundo ia ficando cansado, Uhum. mais eu crescia na prova, né? Sim. Então, quer dizer, eu comecei a crescer na prova quando a velocidade não estava fazendo tanta diferença, era mais resistência, né? No que você vê essa prova que são três seguidas, geralmente os caras que são bons no Olímpico vão melhor do que os que são bons no sprint, porque acaba sendo uma prova, um meio termo ali, né? Entre um e outro. Uhum. Sim. É. Eu me Mas lembro um super quando eu sprint corria, único assim, não é muito meu forte, não. quando eu corria, você não era nem nascida. Quando tinha os Fast Triathlon lá, que dava na Nossa. Globo Claro que lá. era, eu assistia na Globo, aquilo lá me motivou pro ser triatleta. Eu gostava de assistir o Miyashiro, que ele saía sempre em primeiro da água. Aí ele ficava até Cheiro. fazendo graça na bike, não sei o quê. Aí tinha aquela banheira de gelo no final, né? Sim, é. E eu também era a mesma coisa, cara. A primeira, nossa, era muito difícil a primeira bateria, porque daí tinha 15 minutos entre uma largada e outra. Pô, a primeira bateria era muito difícil. Daí eu vinha crescendo, a última era sempre a melhor para mim também. É. Isso é um sinal de que talvez você seja melhor para longo, né? É. É, é. Mas, pô, você ainda tem mais. Pô, você fez, acabou de fazer 24, né? Então, pelo menos mais uma Olimpíada, até duas ainda dá para fazer. Aí depois Sim, dá pra. sim. Tem muita lenha para É, queimar ainda, né? Virou vamos circuito ver, né? mundial. Uma eu tenho certeza que eu tenho muito interesse de fazer mais uma. Depois de Los Angeles a gente vê o que faz, né? É, lógico. Mas, é. Tem que uma coisa de cada vez. Até É que porque também assim, o é mercado que vai assim, mudando do triatlon também, né? sim, Então, vai, mas eu É, acredito mas mais que assim, eu se acredito mais você que o trouxer o T100 ouro, é, se você trouxer o ouro, aí você vai ter que defender seu título, né, meu? aí vai ter que voltar ou depois. não, né? Ou não, ou você sai por cima, né? E sai fora. É, Mas vamos ver, assim, eu acho mais que o longo é mais o futuro, assim, sinceramente. Acho que o T100 é mais futuro do que o Super League, sinceramente. Na é, minha visão, né? Eu acho. Até porque, é, por exemplo, vamos dizer, patrocínio de bike, por exemplo. Se eu tô fazendo só o curto, eu não tô disputando patrocínio de bike com os caras que são meus adversários. Eu tô disputando patrocínio de bike com o pessoal do ciclismo. Tô competindo patrocínio de bike com o Vanderpool, com o Renko, sabe? Então, a marca vai colocar o dinheiro onde? Num cara que tá competindo é, Tour de France ou num cara que tá competindo uma prova que muito menos gente assiste? Agora, quando você faz triatlon de longa distância, você realmente está competindo um patrocínio somente com os caras que estão competindo contra você. Aí é muito mais fácil. Então, você, a bike de triatlon, quando a marca que vai escolher uma pessoa para influenciar outras a comprarem, vai colocar o dinheiro em quem? No cara que está ganhando prova de longa distância. É meio óbvio isso, né? O uhum, cara vai lá uhum, ter o budget que vai investir no triatlon. O cara vai investir no cara que vende bike de triatlon ou vai investir o dinheiro que ele já está investindo no budget do ciclismo? Entendeu? claro. Então, é uma coisa que você tem que se pensar muito, né, também. Uhum, O sonho olímpico está em primeiro lugar, mas tem outras coisas que você tem que pensar também, né? Depois de um certo ponto, porque a carreira claro. não dura para sempre, né? É verdade. O Miguel É isso. aí, e Vamos lá. olhando para trás, assim, o Miguel novinho ali, 2015, você se via onde você está hoje? Sim, eu vi assim, Sempre quando eu foi era seu goal. criança, eu já era, assim, o Ortiz sempre fala que a minha cabeça sempre estava à frente do meu físico, né? Uhum. Então,
quando eu entrava numa prova com 15 anos, eu achava que ia ganhar, sabe? Eu não tinha noção. Se tu falar Uhum. assim, coloca o Gomes e o Alistair aí do seu lado, eu vou ganhar dos caras. Era assim, cara. Eu não tinha noção do. Mas depois isso foi começando a se alinhar, né? O mental começar a alinhar com ter mais choque de realidade, saber qual que era a minha realidade no momento. Mas assim, eu acho que eu sempre fui muito ambicioso, assim, sabe? Eu sempre sabia que eu ia chegar. Eu tinha certeza que eu ia chegar nos Jogos Olímpicos e sabia que era só questão de tempo. Então, já me imaginava assim. Mas foi durante o tempo assim que o físico foi alcançando a cabeça, né? E o glamour dos Jogos Olímpicos? Foi assim, superou as expectativas? Ah, sim, cara, eu acho que quando você sente ali o que é estar nos Jogos Olímpicos, eu entendi por que que tanta gente fica viciado nisso e até vai para longa distância, mas começa a chegar 2 anos antes dos Jogos Olímpicos, o cara fala, putz, e se eu tentar mais uma vez, sabe? Tem essa magia que faz o cara querer abandonar tudo para voltar, sabe? E principalmente atletas que saíram meio mal resolvidos, sabe? O cara que ficou em quarto e fala, puta, e se eu tentar ficar em terceiro, sabe? Se eu tentar mais uma vez para pegar medalha? Então, é um negócio que você só sente a cada 4 anos, mas é muito maior do que qualquer coisa, assim. A cada 4 anos, você tem a maior prova que não se compara. Acho que todo mundo escolheria ganhar uns Jogos Olímpicos do que 5 Konas. Acho que todo mundo escolheria isso. Que é a maior prova de todas, só que o Kona agora não tem a cada 2 anos, né? Mas Mundial geralmente tem todo ano. Os Jogos Olímpicos tem só a cada 4, né? Então, Uhum. mas assim, é louco assim, porque às vezes pessoas assim que não entendem muito, que não são muito do meio, só acreditam que você não tá zoando quando vê você lá nos Jogos Olímpicos, né? A pessoa, Sim. não, mas você trabalha, ou só treina, não sei o quê, sabe? Esse tipo de pessoa que faz esse tipo de pergunta é a pessoa Uhum. que só acredita que você não tá zoando quando vê você lá, né? Então Uhum. é uma coisa que muda muito, assim, sabe? E, e a vila, o acesso aos outros jogos, essas coisas, como é que foi? Ah, legal, assim, a vila é muito legal. Os 2 primeiros dias eu fiquei meio em choque, assim, do que era, eu não imaginava que era tão grande e tal, mas depois Chegaram lá quantos dias ficou. antes? Cheguei 5 dias antes. Era para ser 4 dias, né? Acabou virando 5, quase que adiou, né? Uhum. Mas é muito legal, assim, a vila, mas não sei se eu tivesse a opção de ir em Los Angeles, se me dessem a opção de não ficar na vila, eu acho que eu escolheria não ficar. Mas também que o Danilo estava falando que a vila, a logística estava muito ruim, né? Que para vocês irem Tá, Movimentação, para. assim, deslocamento, né? você tem Piscina, que ficar tudo. pegando ônibus para ir pra piscina, sabe? Eu acho uma logística de WTS muito melhor do que essa Mas, logística que assim, tava. a vila aqui do Rio tinha piscina, não tinha? Dentro da vila? Não, O eu não sei, pessoal porque podia. eu ainda era uma criança, não sei Então, mas eu acho que tinha, como. sim. Eu acho que o pessoal podia treinar já dentro da vila, entendeu? Não precisava nem sair da vila para treinar. Se Eu acho que era fosse isso, perto seria aí. muito melhor. Se fosse isso, Era seria mais melhor. perto. Não, Mas ali não, não. tava. Não foi tão legal a logística, sabe? Teve um dia que tava rolando um ciclismo masculino e a gente demorou, assim, 1 hora e meia para chegar na piscina e 1 hora para voltar. Como que você perde 2 horas e meia do seu dia em deslocamento? Parece que eu tô em É, São foi o que ele Paulo, falou pô. também. É, foi o que o Danilo falou. Hoje é muito tempo. Então, não foi uma logística muito. Eu escolheria ficar fora da vila. Uma Uhum. curiosidade: os 3 medalhistas do triatlo masculino, os 3 estavam fora da vila. Jura? Sim. É, Né? Sim, não é isso que fez os caras serem top claro, 3, mas mas eu não ficaria assim. Se me desse a Nem opção a de França Los teve fora, né? Angeles. A França, eu vi muitos. Tava lá, muita gente da França tava lá, mas quem ia competir em um lugar que era um pouco mais longe A da vila ficava vila, eu quanto tempo ficava fora. de onde foi a prova? Da prova, 25, 30 minutos. é, Mas imagina todo longe. mundo pegando um ônibus 5 da manhã, todos os atletas eram. Você não pode sair de carro da vila, tinha que sair de ônibus. Então, imagina todo mundo saindo 5 da manhã num ônibus para competir. Putz, eu preferia ficar fora, assim.
Eu até uma coisa para se conversar assim, até um ano antes, até para conversar com o Kobe, se existe a possibilidade de ficar fora, tal, mas é uma coisa que eu preferia assim. Eu acho que é uma logística que eu já estou muito acostumado, sabe? Logística de WTS, que eu crio minha própria rotina, que tem um negócio mais É, até fechado porque, ó, ali, você fica Los mais Angeles, focado. em Los Angeles a prova vai ser em Long Beach, né? Que já é É o que afastado dizem, ali. né? É o que dizem. Se for Né? afastado e a Vila Olímpica for longe, acredito que até deva ter um hotel perto ali. Para eu ficaria mais feliz com Sim, isso. né? Melhor. A Isso Vila é aí. legal assim, depois você compete, né? Depois você É. competiu, aí você vai ver o que que tem, né? Mas Uhum. antes era prédio do Brasil, refeitório, prédio do Brasil, refeitório. Só isso. Isso aí. É, Miguel, obrigado pelo concentração é seu grande. tempo. Parabéns pela sua trajetória. Ainda tem muita muita coisa para você conquistar ainda, cara. Cabeça. Deus quiser. É, eu sei que a gente quer tudo meio de imediato, mas essa hora vai chegar, cara. Os resultados estão vindo. Se você pegar a tua evolução de 2018 ali, quando você começou a correr, para agora, cara, é impressionante. Então, essa hora vai chegar e a gente, cara, tá aqui torcendo fã de carteirinha. Sempre, né? Não, eu, cara, também falo, fico muito feliz, porque, pô, eu lembro quando o Miguel começou a treinar, lembro que a Ariane mandou uma mensagem, eu falei com o Mansur falou do Miguel e tal, mandava foto dele correndo, e aí aparecia, a gente Uhum. vê, acompanhou, né? Então, é muito legal de acompanhar aí com o Ortiz e tal, eu sempre converso com o Ortiz também sobre ele. Aí os meus filhos ficaram felicíssimos que ele mandou um áudio para eles depois da prova, os moleques ficaram, pô, em êxtase aqui pelo Miguel, então é muito legal da gente acompanhar, a gente está sempre torcendo aí. E agradecer também pelo tempo aí, Miguel. Não, eu que agradeço pelo tempo de vocês também e pelo convite. E manda um abração para os seus pais aí, cara. Porra, sou fã, não só seu, mas Pode deles também, cara. deixar, Porque muito do trabalho pode seu é deixar. o trabalho deles ali por Sim, trás, sem né? eles não seria nada. Muito bom. É isso aí. Beleza, então, Miguel. Valeu, grande abraço. Pessoal, Abraço só para para vocês, obrigado. a gente encerrar, queria só deixar os últimos recados, só para vocês também seguirem a gente lá no @trilados, segue lá no canal do YouTube, manda comentário, crítica, sugestão de pauta, o que vocês precisarem, o que vocês quiserem que a gente fale, manda para nós aí, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.